Doutora Graça Mira Gomes, licenciada em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa, com pós-graduação em Estudos Europeus da mesma Universidade, advogada. Entre março de 2011 e agosto de 2015, foi representante permanente de Portugal junto ao Comitê Político e de Segurança da União Europeia em Bruxelas. Foi vice-chefe da base principal do Grupo de Ligação Luso-Chinês em Macau, 93-96, representante permanente adjunta da Missão de Portugal junto ao OCDE, em Paris, 2000 a 2005, e ministra conselheira da Embaixada em Berlim, 2005 a 2008. Nos serviços externos, a sua primeira colocação foi na representação de Portugal junto às comunidades europeias em Bruxelas, 89-93. Desempenhou vários cargos no Ministério, nomeadamente como correspondente europeu adjunta e chefe de gabinete do Diretor-Geral de Política Externa entre 96 e 2000 e como subdiretora-geral de Política Externa em 2009 e 2010. Foi conselheira para a Igualdade em representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Diplomata, entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em 84. Embaixadora, representante permanente de Portugal junto ao OSCE, Organização para a Cooperação e Segurança Europeia, desde agosto de 2015. Nessa qualidade, em 2016, presidiu ao Fórum para a Cooperação na Segurança e a Comissão Consultiva do Tratado Open Skies. Sra. Embaixadora, Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, tem a palavra e muito obrigado pela sua presença. É uma honra para nós. Bem-aja. Muito obrigada, Sr. Professor, por me ter apresentado. Faltou dizer que sou efetivamente a Secretária-Geral do CIRP, do Sistema de Informações da República Portuguesa, há 6 meses. Ou seja, no seguimento da escolha do Sr. Primeiro-Ministro, é com muita honra que desde novembro do ano passado sou Secretária-Geral. Agradeço o convite que me fez, agradeço também todas as diligências do Dr. Paulo Noguês. É uma oportunidade para apresentar o CIRP perante um público especializado e conhecedor desta matéria. Será certamente interessante também ouvir as questões que depois me irão colocar. Irei focar as atribuições do CIRP, do Sistema de Informações da República Portuguesa, no quadro institucional dos organismos do Estado, com as exigências específicas que lhe são apontadas, por força da lei e também pelas responsabilidades que lhe incumbem de dar respostas constantes e consistentes aos desafios atuais. Esses desafios decorrem, em primeiro lugar, da evolução que vimos assistindo no plano internacional e com os seus reflexos a nível interno. Creio que qualquer que seja a avaliação da complexidade da situação internacional em que atualmente vivemos, a defesa dos interesses do Estado português e de todos os cidadãos portugueses mantém-se como a prioridade dos serviços de informações, figurando hoje a segurança entre as principais preocupações das pessoas. Caberá, por isso, também aqui referir a contribuição, que eu julgo fundamental, dos serviços de informações na formulação das políticas nacionais de segurança e defesa. E, por fim, traçarei algumas perspectivas para desenvolvimentos futuros para os serviços de informações, valorizando o seu papel como ativo estratégico ao serviço do Estado e dos cidadãos portugueses. Começaria por referir que, tal como outros serviços públicos, importa que os cidadãos não só tenham confiança nos serviços de informações, mas também que compreendam efetivamente a sua missão e o seu trabalho. Dada a natureza reservada dos serviços e a confidencialidade das matérias que trata, não constitui uma tarefa fácil informar os cidadãos sobre as nossas atividades. Mas releva igualmente a nossa responsabilidade, quero dizer, dos serviços de informações, informar os cidadãos sobre as ameaças que podem afetar a sociedade e sobre os princípios que constituem a base da mesma, ao mesmo tempo que, repito, é importante informar sobre o modo como se desenvolve a atuação dos serviços para combater as tais ameaças. Repito que, atendendo ao público informado e especializado aqui presente, vou referir de forma bastante sucinta a estrutura orgânica do Sistema de Informações, procurando ser mais operacional que descritiva. A arquitetura do CIRP é definida numa lei quadro de 84, que sofreu sucessivas alterações e que estipula que aos serviços de informações incumbe assegurar, no respeito à Constituição da lei, que é um ponto que eu considero essencial, a produção das informações necessárias à preservação da segurança interna e externa, bem como à independência, interesses nacionais e à unidade e integridade do Estado. Ou seja, a missão do Serviço de Informações da República Portuguesa cobre 3 domínios primordiais que são, simultaneamente, políticos e operacionais. A defesa da segurança dos cidadãos portugueses,
a defesa dos interesses de Portugal e a defesa dos princípios e valores do Estado de Direito Democrático. Caracterizaria alguns aspectos do regime jurídico do CIRP, que tem, portanto, a partir de base desta Lei Quadro. Em primeiro lugar, a competência exclusiva da Assembleia da República em legislar sobre o regime do Sistema de Informações. A atribuição da tutela direta do CIRP ao Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro controla, tutela e orienta a ação dos serviços de informações e sobre eles dá conta ao Sr. Presidente da República. O cargo de Secretário-Geral do CIRP, a existência de 2 serviços de informações autónomos, o SIS, os Serviços de Informações de Segurança e os Serviços de Informações Estratégicos de Defesa, o SIED, e aproveito para saudar os 2 diretores. De referir que ambos os diretores são indicados pelo Governo e sujeitos à audição parlamentar. O Conselho de Fiscalização do CIRP, que é um órgão de natureza parlamentar e que também fiscaliza as informações militares. A Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP, que é um órgão que fiscaliza a atividade dos centros de dados dos serviços e que é composto por procuradores. Gostaria de salientar ainda o papel importante do Conselho Superior de Informações, que é um órgão interministerial de coordenação, presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro. A sua composição permite que, em primeira linha, os mais altos representantes dos Ministérios da Defesa, da Administração Interna, da Justiça, dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, bem como os representantes das regiões autónomas e o SENCFA, entre outros, participem na definição das diretrizes orientadoras dos serviços, assegurando coerência reforçada nas prioridades dos órgãos com poderes de decisão. Queria também referir que em 2017 foi adotada uma lei orgânica que aprova e regula o procedimento especial de acesso a dados de telecomunicações e internet pelos oficiais de informações do SIS e do CIED. Esta é uma área extremamente importante que, se estiverem interessados, eu poderei desenvolver, porque vem prever e regular de forma clara e positiva as competências, os meios legais e limites à disposição do CIRP na matéria de pesquisa com recurso a metadados. Falemos agora dos serviços de informações do SIS e do CIED. São 2 serviços de informações autónomos, financeira e administrativamente. Mas, queria sublinhar, se mais não for a situação atual em que vivemos e em que as questões internas e externas de segurança se entrecruzam, a lei aponta expressamente a obrigação de se comunicarem mutuamente os elementos e as informações que possam ter interesse para a consecução das finalidades do sistema de informações. E quais são as atribuições dos serviços enquanto braços operacionais do sistema e enquanto os únicos serviços que podem produzir informações? Ao CIED, cabe, segundo a lei, produzir informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português. Nesse sentido, o CIED produz as informações relevantes, sobretudo nas seguintes matérias: a avaliação da ameaça terrorista, a identificação de redes internacionais de crime organizado, nomeadamente as redes envolvidas em narcotráfico, na facilitação de imigração ilegal e nas questões relativas à proliferação nuclear, biológica e bioquímica. Acompanham a situação, em termos de segurança, das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Produzem alerta precoce para situações suscetíveis de comprometer os interesses nacionais no estrangeiro. Acompanham temáticas políticas, sociais, económicas, energéticas e de defesa que se assumam como prioridades para a política externa portuguesa. Na prossecução das suas tarefas, o CIED trabalha numa lógica de complementariedade institucional com, entre outros, os setores da diplomacia, da defesa e da segurança. Cabe igualmente ao CIED reforçar a cooperação com os serviços de informações e de segurança de outros países, antes de mais no quadro europeu e da NATO, mas também com outros parceiros que partilham as nossas percepções em termos de ameaças, como são os vizinhos do Norte da África e os parceiros da CPLP, cuja assistência e cooperação se afiguram especialmente valiosas. Como é sabido, não podemos nem devemos estabelecer compartimentos estanques entre as dimensões interna e externa. Com efeito, não podemos lidar com desafios da amplitude que atualmente enfrentamos se ao tratarmos uma dimensão e ignorarmos a outra. E, conforme referido no programa do Governo, a definição de um quadro de cooperação internacional atende aos interesses permanentes da segurança nacional. Assim, após ter descrito muito brevemente as competências do serviço externo, refiro-me agora ao SIS, Serviços de Informações de Segurança, a quem cabe produzir as informações que contribuam para a salvaguarda da segurança interna e para a prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem e da prática de atos que possam alterar ou destruir o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido.
O SIS exerce as suas competências de forma rigorosamente apartidária e em todo o território nacional. Trabalha para fazer face designadamente às seguintes ameaças: terrorismo transnacional, espionagem clássico-económica, o crime organizado, extremismos ideológicos, religiosos, tráficos de seres humanos, cibercriminalidade e novas formas de crime. Para executar a sua missão, o SIS tem o dever legal de acionar todos os meios técnicos e humanos de que tenha sido dotado para a recolha e produção de informações. A produção de informações por ambos os serviços, eu queria outra vez sublinhar, é efetuado no estrito cumprimento da lei, da Constituição, designadamente a legislação em matérias de direitos humanos, liberdades e garantias, bem como no cumprimento das orientações do Sr. Primeiro-Ministro. E uma precisão que eu gostava de fazer aqui. O SIS procede à recolha e processa informações no âmbito da segurança interna, antes da fase da tutela do Estado de Investigação Criminal. Compete-lhe procurar antecipar fenómenos que, no âmbito de ameaças que se colocam à segurança coletiva, estando-lhe vedado, e creio que muito corretamente, exercer poderes de polícia ou de investigação criminal de que não se necessitam para o exercício das suas funções. E agora, referir-me ao papel do Secretário-Geral, ao papel, no fundo, que eu agora desempenho e como eu vejo as minhas funções. A atuação concertada entre os dois serviços de informações, de âmbito interno e externo, tem a supervisão de uma entidade central, que é o Secretário-Geral, o que consubstancia um verdadeiro sistema. O Secretário-Geral conduz de forma integrada os dois serviços através dos dois diretores. Tem, pois, funções de superintendência e de coordenação e, ao responder diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, ao ir a despacho com o Sr. Primeiro-Ministro, como se diz na gíria da administração pública, reforça os objetivos estratégicos de planeamento e de organização. Dependem diretamente do Secretário-Geral as denominadas estruturas comuns, são departamentos que fornecem todo o apoio administrativo e financeiro que é necessário e também a nível do pessoal, da formação, dos recursos humanos, tecnologias de informação e de segurança do sistema, mas que, de acordo com o que eu penso sobre o assunto, também estão integrados na nossa visão do sistema e também contribuem para os objetivos gerais que o sistema desenvolve. Tendo os serviços, o SIS e o CIED, e o Secretário-Geral do CIRP na sua dependência direta, cabe ao Sr. Primeiro-Ministro manter o Sr. Presidente da República especialmente informado acerca das matérias do CIRP, diretamente ou através do Secretário-Geral. Cabe ao Sr. Primeiro-Ministro, como eu referi, presidir ao Conselho Superior de Informações, nomear e exonerar o Secretário-Geral, nomear e exonerar, ouvido o Secretário-Geral do CIRP, o Diretor do SIS e o Diretor do CIED, e, sublinho, controlar e orientar a atuação dos serviços. Queria também dizer que a lei estabelece o dever de colaboração por parte dos serviços da administração pública, institutos públicos e empresas públicas para com os serviços de informações que justificadamente lhes for solicitada. E quero aqui destacar o dever de colaboração das Forças Armadas e das Forças e dos Serviços de Segurança, respectivamente em relação ao CIED e ao SIS, nas áreas de competência próprias. Este último ponto é especialmente relevante, sendo importante manter uma colaboração profícua entre os serviços nos dois sentidos. As informações devem, pois, ser partilhadas com as Forças Armadas e com as Forças de Segurança para que possam intervir. Existe igualmente a obrigação de comunicar ao Ministério Público, como aliás qualquer cidadão, as informações que indiciem a prática de crimes. Existe uma outra entidade a quem a lei atribui competências para, na área militar, produzir informações, o SIS-1000, que depende do SENCVA. Eu queria aqui referir que nós temos uma colaboração muito profícua com o SIS-1000 nas áreas das competências respectivas e que, nomeadamente através do CIED, nós contribuímos para analisar as situações de todos os teatros e todos os países em que nós temos forças nacionais destacadas. Conforme refere o Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2013, no que toca aos vetores das linhas de ação estratégica, importa exercer a soberania, neutralizar ameaças e riscos à segurança nacional e, nesse quadro, valorizar as informações estratégicas. Recordo que ali se refere ainda que as informações são um instrumento estratégico do Estado, essencial para o apoio à decisão política, sobretudo em matérias de segurança e defesa. Dada a atual conjuntura, a necessária salvaguarda dos interesses nacionais em diversas regiões do mundo constituir-se-á nos próximos anos como uma das principais e mais exigentes atribuições do Estado, tornando incontornável a capacitação reforçada dos serviços de informações, refere ainda aquele documento.
Apontados estes princípios, vejamos como se desenvolve o CIRP, que, recordo, foi objeto de legislação posterior ao Conceito Estratégico de Defesa Nacional e cujo enquadramento legal brevemente descrevi. Assim, em primeiro lugar, o modelo de fusão de topo do CIRP sob a condução estratégica do Secretário-Geral reveste características atípicas no nosso modelo governamental, pois o titular do cargo é equiparado a um titular de cargo político, vai à audição prévia na Assembleia da República, mas simultaneamente assume competências administrativas e também financeiras, que no fundo são próprias a um quadro dirigente da administração pública. Como Intelligence Top Official, o Secretário-Geral do CIRP é responsável por orientar a produção de análise e de relatórios de informações, bem como das avaliações da situação para o Sr. Primeiro-Ministro, e, simultaneamente, tem de procurar conjugar diferenças e perspectivas dos serviços da comunidade de informações. Ou seja, o Secretário-Geral tem de coordenar e tem de apoiar a produção de informações e aferir se tal produção corresponde, de facto, às prioridades superiormente definidas e também aos imponderáveis que a situação, porventura, assim exige. Em segundo lugar, e agora no nosso trabalho mais internamente, gostaria de referir que para uma análise seja apurada é necessário primeiro recolher as informações e depois gerir e tratar as mesmas. As informações podem revestir um caráter mais ou menos sensível, mas em qualquer dos casos, a forma e a respectiva gestão, o modo como é feita a gestão, é crucial para o produto final. Assim, o sistema de recolha de informações, a definição de prioridades, o tratamento de vários elementos com profundidade, a avaliação e a produção final, constituem todo um processo complexo que requer um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo muito abrangente. É também preciso avaliar as matérias mais prementes e, ao mesmo tempo, trabalhar de forma sistemática. Detectar as lacunas, como eu disse, mas também evitar duplicações, assegurando que esta análise é efetuada com suficiente maturidade e adequada para contribuir de modo eficaz para o processo político decisório. Porque isso, repito, é a nossa característica de base. Nós trabalhamos para o poder político. Com a descrição dos objetivos e da atuação, para que é que servem os serviços de informações é uma questão que os cidadãos constantemente se colocam. Podemos então, se me permitem, voltar ao princípio da minha apresentação e dizer que a atividade de intelligence se destina a defender, em primeiro lugar, os cidadãos, a sua liberdade, mas também o conhecimento do património intelectual e material, os interesses do Estado, ou seja, defender a nossa sociedade e os nossos princípios fundamentais. Mas eu poderia ir aqui mais longe e, se me permitem, ser um bocadinho mais específica. Os elementos produzidos noutros serviços de Estado, vejam, por exemplo, as Forças Armadas ou de Investigação Criminal, têm, a meu ver, um objetivo final mais concreto, enquanto que as informações, a intelligence, se revela no seu destinatário, e volto a dizer que é o decisor político. O decisor político poderá ou não reter a súmula das nossas informações, poderá segui-las ou não para a tomada de decisões ou na elaboração de políticas e assim valorar o conhecimento que foi produzido. É a opção que lhes cabe. Mas eu creio que os decisores políticos que disponham das informações assertivas têm uma vantagem quando ponderam sobre as matérias que relevam da segurança nacional, seja ela interna ou externa. Em terceiro lugar, o ambiente internacional constitui cada vez mais um desafio do ponto de vista securitário. Assistimos, por vezes, de forma direta e crua à sua deterioração. Aliás, muitas das nossas percepções de há alguns anos já não são válidas. Temos, por isso, de estar mais atentos e temos de nos adaptar aos novos desafios, nomeadamente os desafios decorrentes da pulverização dos atores no plano internacional e da rápida inovação tecnológica. A palavra modernizar é cada vez mais usada no âmbito dos serviços de informações. É preciso estar à frente, quer dos Estados rivais ou de outros agentes com interesses concorrentes aos nossos, quer de organizações extremistas ou ainda dos elementos terroristas, islamistas, com vocação internacional. O alcance a que assistimos por parte de grupos que pugnam por ideologias violentas como as do denominado Estado Islâmico ou da Al-Qaeda, nas suas diferentes versões, é projetado para a Europa através de máquinas de propaganda, por via da internet e das redes sociais. São meios muito desenvolvidos para recrutamento de simpatizantes e até para a preparação e execução de ataques, nomeadamente em solo europeu. Temos mantido em Portugal um nível de ameaça moderado, mas não podemos baixar o empenho em matéria de prevenção das ameaças e de identificação das ameaças existentes, e é nesse sentido que os serviços de informações
trabalham. Não é preciso muito, infelizmente, para nos darmos conta da problemática e dos riscos do terrorismo no plano internacional. Aliás, como alguém dizia há alguns tempos atrás, nós vivemos num mundo de realismo brutal. E os riscos do terrorismo na Europa poderão aumentar em 2018, com o regresso dos chamados foreign fighters das zonas de combate na Síria e no Iraque para os seus locais de origem. E com eles trazem muitas vezes famílias, mas sobretudo o que eles trazem são convicções extremistas e toda uma aprendizagem para atuar de forma subversiva e ofensiva contra os nossos valores e contra a nossa sociedade. O islamismo radical, o terrorismo provocado a nível europeu e a nível mundial, permanecerá, pois, como a principal ameaça na Europa, e os serviços de informações manterão a luta contra este tipo de violência e contra redes de radicalização será o topo das nossas prioridades, repito. Mas há outras dimensões. Há uma dimensão de concorrência estratégica entre as grandes potências, os Estados Unidos, Rússia e China, à qual os países europeus também não estão alheios. E para além da espionagem e da contra-espionagem tradicionais, ou da espionagem contra espionagem de pendor económico, temas transversais permanecerão na agenda interna e externa dos serviços de informações, como a criminalidade organizada de pendor internacional, e repetindo, o tráfico ilícito de migrantes, a proliferação nuclear ou biológica. E agora, algumas perspectivas futuras que se inserem numa linha de continuidade e, simultaneamente, de reafirmação dos serviços de informações. 3 pontos base, ou 3 pontos de princípio. O primeiro ponto. O CIRP deverá continuar a afirmar-se como um ativo estratégico do Estado português. Os serviços de informações manterão um papel essencial na construção do ambiente securitário dos nossos cidadãos e na defesa dos princípios e valores que enfermam o nosso Estado de Direito Democrático. Segundo ponto, as informações continuarão a ser chamadas à linha da frente na ponderação dos fatores de risco, nas avaliações de ameaças, conhecidas como uma função central dos serviços, mas também na identificação de oportunidades para projetar os interesses nacionais. Terceiro ponto, o CIRP, enquanto sistema constituído por funcionários servidores da causa pública, prosseguirá a produção de informações sobre os grandes temas em que se cruzam os interesses nacionais e os compromissos internacionais do nosso país, cooperando com os nossos parceiros da comunidade de informações em termos operacionais e documentais. Entre os parceiros internacionais, eu já referi os europeus e os aliados NATO, os países da CPLP e do Magreb, mas queria também referir que nas nossas áreas prioritárias se incluem igualmente os países onde estão os cidadãos nacionais por esse mundo fora e, claro, os países onde estão as forças nacionais destacadas. Como desafios a manter e a desenvolver para os serviços apontaria, como acabo de referir, a cooperação internacional é fundamental para combater as ameaças comuns. As parcerias-chave têm de ser aprofundadas e têm que ser reforçadas. As mudanças e incertezas que caracterizam as nossas sociedades são um desafio constante para os serviços de informações, que serão chamados a desenvolver ainda uma maior capacidade de previsão e de elaboração de diferentes cenários. Aqui, sempre em ligação com as prioridades da nossa atuação e sempre tendo em vista o apoio à decisão a nível político. Os recursos humanos. Os recursos humanos são a grande mais-valia dos serviços de informações. Deverão corresponder às crescentes exigências, incluindo do ponto de vista académico e linguístico. A afirmação contínua e a preparação em tecnologias de informação são essenciais. Sobretudo se pensarmos nas questões ligadas à cibersegurança, a formação requer uma especial atenção e dedicação. A efetiva realização do potencial estratégico do país, a intelligence, é determinante. Valorizar esta dimensão significa privilegiar uma visão prospectiva e os próprios processos de decisão política. Significa também reforçar a capacidade do Estado, num enquadramento geográfico conhecido, mas onde a geoestratégia tem de se adaptar continuamente. Significa ainda identificar algumas das nossas prioridades e com pragmatismo, avançar para as concretizar. Manter a relevância dos serviços. A tecnologia oferece aos serviços uma panóplia de oportunidades na recolha de dados e na sua análise, mas é natural que também traga desafios com os nossos sistemas de informação e de comunicação. Neste contexto, embora em menor grau que outros fenómenos securitários, o ciberterrorismo é considerada uma ameaça em crescimento, em paralelo com o crescimento do terrorismo à escala global e com a evolução dos principais grupos e de organizações extremistas terroristas.
As nossas sociedades estão cada vez mais dependentes dos sistemas de infraestruturas críticas nas áreas de comunicações, mas não só, sendo cada vez mais fácil bloquear o nosso modo de vida e de criar sérios problemas económicos. Os serviços de informações têm estado particularmente ativos neste campo, avaliando potenciais vulnerabilidades e manter-se-ão vigilantes. Em suma, a reafirmação e a renovação dos serviços de informações, atuando perante cenários e perante desafios a que aludi. Tratar-se-á de enfrentar o que alguns chamam as ameaças híbridas, mas que, no fundo, tratar-se-á de atuar em função de fenómenos complexos que procurei descrever com a convergência de diversos elementos numa perspectiva multidimensional. E termino, se me permitem como comecei, agradecendo a oportunidade de apresentar os serviços de informações e também de assim contribuir para o objetivo que vimos prosseguindo no CIRP, que é divulgar a nossa missão e de procurar reforçar uma relação de confiança com o público, aqui especializado e altamente competente, pela partilha do conhecimento sobre o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Se me permite, eu, antes de dar a palavra a 2 ou 3 questões que normalmente são postas, mais questões do que discursos, eu pedi um grande favor, se os podia facultar esse texto ou outro assim similar, para publicar no próximo número da Revista Segurança e Defesa. Também se inserem nessa sua estratégia de divulgação no mais vasto de portugueses interessados na nossa segurança. Então, creio que haverá uma ou outra questão. Não haver significa não menos interesse. O Sr. Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Defesa dos Cursos de Defesa Nacional, o António Ribeiro, por favor. Então, se faz Senhora Embaixadora, auditores, estava a publicar a assistência a questão que gostava muito de colocar para ser esclarecida, ela até tem uma resposta muito simples, mas para mim não é nada evidente. Tenho trabalhado nos últimos tempos a problemática da coisa de dados no âmbito da proteção de dados. Sempre que se confronta a proteção de dados, a privacidade, em vários países, leituras feitas em vários horizontes, com dados sensíveis, dados nomeadamente aqueles que a nossa sociedade põe-se muitos problemas, muitas questões e não há respostas. Estou muito interessado em perceber o que desta situação, perguntava se a senhora Embaixadora poderia tentar. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua questão. Eu creio que está a falar não em dados de natureza pessoal, mas em dados que resultam do trabalho do Sistema de Informações da República. Portanto, nesse caso, não é simples, mas para nós, como eu disse ao longo da intervenção várias vezes, a nossa atuação no CIRP pautua-se pelo estrito respeito da Constituição e da lei. E no quadro da lei nós temos a chamada Lei do Segredo de Estado e que nós aplicamos se me permite, religiosamente. Nós temos por outro lado, todo um enquadramento de fiscalização, quer através de um órgão de natureza parlamentar, que é o Conselho de Fiscalização, que também, por esse lado, também fiscaliza a nossa atuação em termos de cumprimento do segredo de Estado e da preservação, portanto, da confidencialidade do nosso trabalho. Aliás, também sobre os funcionários do CIRP impedem várias e múltiplas obrigatoriedades sobre o segredo do trabalho e sobre o segredo no tratamento das matérias que lidam diariamente. Portanto, nós estamos, quer pela lei quadro, quer pela lei que rege o CIRP, quer pela lei do segredo de Estado, cumprimos a lei e, portanto, divulgamos aquilo que a lei nos permite. Ou seja, no caso do CIRP, é difícil para o trabalho com que lidamos no dia-a-dia, mas nós, cumprindo a lei, conseguimos agir nessa área. Agora, por outro lado, a título pessoal, se me permite, em termos de dados pessoais,
Basta ver o que se passa com o Facebook e com outras coisas assim e, portanto, eu não vou entrar por aí, se me permite limitar-me ao trabalho dos serviços de informações. O General Maris Fernandes, meu ex-colega do Liceu Camões. É só perguntar se os serviços de informações têm tido informações sobre tentativas de infiltração da questão do Estado Islâmico no nosso país e se considera suficientemente apetechada por fazer parte do desenvolvimento dessa atividade que é provável para existir. Muito obrigada e, se me permite, uma saudação, porque tive, enfim, um irmão e primos que andaram no Liceu Camões e, portanto, não posso deixar de me regozijar por ver alguém, nem pergunto se eram da mesma idade, porque eu acho que realmente foi muito importante uma época na minha família. Agora, em relação a isso, eu vou repetir o que disse ao longo da intervenção. Nós estamos a acompanhar atentamente e em colaboração com os nossos congêneres europeus e não só, estamos a acompanhar atentamente a evolução do que se passa na Síria e no Iraque, nomeadamente, e noutras zonas também, e numas zonas da África, onde também há manifestações de extremismos e de terrorismos, portanto, dependente internacional. Acompanhamos, repito, com grande atenção e estamos, portanto, tal como outros serviços, muito atentas a essa área. Claro que, como eu também descrevi, ninguém está em medida de garantir a 100% que não haverá nenhuma intenção malévola em relação ao nosso país. Se eu acho que estamos suficientemente apetrechados, como boa funcionária pública, vou-lhe dizer, nós nunca temos os meios suficientes, nós nunca temos os recursos humanos suficientes, mas eu acho que, graças às orientações do Sr. Primeiro-Ministro e ao reforço orçamental que me deu, portanto, para este ano, vamos procurar, como eu disse, apetrechar os recursos humanos do que dispõe de novas tecnologias e também, digamos, procuro renovar os quadros dos serviços de informações. Também como 30 e tal anos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu julgo muito importante que os conhecimentos e a mais-valia e a experiência que os serviços têm atualmente seja passada para as gerações futuras. E, portanto, acho que vou aproveitar a sua pergunta para responder isso, porque mais não faço do que cumprir as orientações do Sr. Primeiro-Ministro em renovar os serviços e em apetrechá-los na medida das nossas capacidades para os desafios que eles têm que enfrentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Eu apenas, para terminar, se não houver mais perguntas, seria as maiores possibilidades. Neste cargo difícil. Mas, para além da sua qualidade pessoal, tem funcionários ao seu serviço de primeira qualidade. Portanto, nem haja. Muito obrigada. Em meu nome e dos serviços.